Então, na nossa sequenciazinha aí de correções dos trabalhos sobre aspectos plásticos, vamos ver agora o que a Daiane preparou aqui pra gente. Originalidade. A forma estrutural da obra ganha destaque em meio às demais, ressaltando a sua originalidade. Tá bom, tá coerente o seu discurso. Você está dizendo que ficaria melhor se você complementasse. Por que uma coisa é original? Ou porque ela é única ou porque ela é rara. Então, quando você inclui isso no seu discurso, você está comprovando que você domina o assunto originalidade, tá bom? Então, se incluir isso, melhora, mas está legal. Só pode melhorar. Contraste. O bom é que a Tayane ela é curta e grossa, né? Ela não encheu muita linguiça para fazer o trabalho. Ela realmente foi lá, escreveu o que precisava e resolveu. Apesar de manter a mesma fachada, não é bem o que a gente está vendo não, viu, Tayane? Então o discurso aí não está legal. A oposição de cores evidencia a obra. Legal, mas vamos melhorar? Apesar de existir quesitos de semelhança entre os dois elementos edificados, a fachada à frente apresenta contraste de cor em relação à fachada posterior. Melhoraria, tá? Teu discurso. Não está errado não o que você identificou. Só estou ajudando vocês a ter um vocabulário mais rico, a explicar as frases de uma maneira que pareça ser mais vinda de arquitetos. Equilíbrio. O equilíbrio se dá devido à simetria de ambas as torres. Existe também o contraste da cor escura com o branco. Bom, como a gente está falando, você escolheu falar de equilíbrio, desnecessário ficar botando que tem contraste, não sei o que, não é o assunto que você quer lidar. Você precisa ser assertiva, especialmente no dia da sua apresentação, porque você não vai ter tempo para ficar falando muito. O tempo é contado. Se falar demais no assunto e não medir, no outro não vai dar tempo de você falar. Então, corta a parte e faz o seguinte, quando o equilíbrio é de coisas absolutamente iguais, é tão evidente, que o quesito plástico mais claro, mais intenso, acaba não sendo o equilíbrio. Se eu fosse tu, eu buscava um exemplo melhor de equilíbrio, tá? Porque dizer, por exemplo, que meu rosto é simétrico, nossa, que grande observação, 2 olhos, um de um lado, outro do outro, a boca com o mesmo formato para um lado e para o outro, não é tão rica, né, a escolha da análise, né? Mais difícil analisar o rosto do Danilo, né? Que o cabelo dele não deixa a gente ver uma simetria, por exemplo, né? Do Danilo já daria para você fazer uma análise mais rica, né? Imagina do Cerveró então, hein? Que tem um homem aqui. Deve ter quilos de cera aí no cabelo dele. Tá, mais. Anos. Várias lambidas aí. Melhor um cabelo sujo que um cabelo com cera, né? Olha lá. Voltando. Nome do princípio, proporção. O princípio de proporção se dá... Então, nada disso aqui, né? O princípio de proporção se dá, eu já sei que você está falando do princípio que se chama proporção. Então, inútil isso tudo que você escreveu. Na fachada principal do edifício, onde se fizer um corte no meio verticalmente, obterá a mesma quantidade de elemento em ambos os lados, dando um equilíbrio. Moça, equilíbrio não usa os mesmos princípios de composição de proporção. Tem várias maneiras de se estudar a proporção no mundo da plástica. Eu ensinei para vocês só 4. Eu ensinei exagero de proporção, que foi dominância. Eu ensinei equilíbrio de proporções a partir da busca da proporção áurea. Você tem que identificar se alguém está na proporção áurea, que parece um retângulo de uma folha de A4. E eu ensinei decomposição de verticalidade através de linhas horizontais ou de horizontalidade a partir de linhas verticais. Se você não está vendo nenhuma dessas coisas na imagem, você fugiu do escopo do nosso estudo. Sacou? Então, você quer usar um exemplo de proporção, procure uma das 4 técnicas que a gente estudou. Qualquer outra que você citar aí, não vai rolar, tá? Simbolismo. O edifício de Nossa.
deixa que eu não sei falar o nome desse edifício, é a edificação moderna. E aí? Eu falei que algum dos princípios que a gente estudou, ele acontece quando alguma coisa é moderna? Acho que não. Então, essa frase aqui, ó, nada a ver. Ela é só enchimento de linguiça, tá? Sua forma se assemelha a bala de revólver. Bala de revólver é um sentimento, uma ação, um estado ou uma compreensão universalizada? Não. Bala de revólver é um ser, animado ou inanimado, sendo substituído por ele mesmo através de uma figura. Portanto, isso não seria simbolismo, gente. Seria o quê? Um iconismo ou um heraldismo. Ok? Lembrando que os autores dos livros não usam heraldismo. Heraldismo foi minha professora de plástico aqui, usava por causa da pesquisa dela. Eu entrei na mesma onda de pesquisa dela e acabei chamando de heraldismo. Mas eu achar muita iconização e iconismo. Tá? Para obter essa semelhança é preciso usar a imaginação, pois a obra é implícita. Linguiça, corta isso tudo. Oi? No caso, não. Em alguns, teve gente que usou esse prédio Jaceu para dizer que era simbólico e eu aceitei. Só que depende do que você enxergou e o que você defendeu. Quer ver uma defesa que caberia? Objetos fálicos. Todo mundo sabe o que é objeto fálico? Você descobriu o que é objeto fálico? Miguel. Quem é um objeto fálico, hein, Miguel? O que é um objeto? Fálico. Um objeto fálico, mais ou menos. É um princípio mais ou menos uma forma, entendeu? Cara, o gesto que você fez descreve muito bem, agora as palavras nada. Você começou fazendo o gesto direito. Você falou assim, é um princípio. Uma forma. Mais ou menos uma forma diferente. E ele não sacou aí. Mas é porque é um buraco de maldade, tá? Um objeto fálico, Miguel. Eu até falei pra você que a tua obra, a obra que você está projetando, tinha uma relação com fálico. Essa obra aqui, desse arquiteto aí, do Norman Foster, é um objeto fálico. Fálico é tudo que faz referência a pênis, cara. É assim que os artistas chamam. Que faz referência a pênis? Acho que até a forma de Cristo. Mas Miguel, se conforme e se acostume. A arte é desse jeito, tá? A gente querendo ou não, a gente tendo intenção ou não, quando você faz coisas que são compridas e eretas, elas têm conotação fálica e muitos artistas vão ler dessa forma, os arquitetos também. Então, só que o objeto fálico, ele não quer dizer somente um pênis, tá? O fálico, ele remete também ao poder, à força, que são características masculinas. Se você dissesse que o aspecto fálico da edificação remete à imponência, ao poder, à soberania, qualquer coisa desse tipo, estaria bem justificado. Só que eu não vou aceitar isso para você, porque foi eu quem fiz essa solução. Não foi você que buscou. Então, na sua pesquisa, para você especificar simbolismo, você vai procurar um sentimento, um estado, uma ação ou uma percepção, ainda que religiosa, que seja generalizada. Lembrando que religioso, ele é tão óbvio, tão evidente, que não é a busca mais rica para o simbolismo de vocês. Por exemplo, vou dar mais um exemplo de simbólico para vocês. Precisa explicar muita coisa o que eu estou querendo simbolizar quando eu pinto alguma coisa de rosa? Eu não substituí ninguém. Eu desenhei uma mulher? Não, eu só pintei de rosa. Todo mundo sabe que é um elemento feminino. Quando eu boto curva, não dá para entender que é feminino também, em vez de colocar retas? Colocar demais a obra dele, ele busca e ele fala, tá? Ele fala que as obras dele têm um resgate da identidade da mulher brasileira e tem todo esse esquema na criação dele. Então, busquem, gente, expressões que a forma tenha, que remeta a estados, ações, sentimentos ou percepções globais de sentimentos, tá? Normalmente se expressa um sentimento. Por que uma mesma obra, se você falar de um jeito... Mas não tem nada que não, é maldade, parece uma ternura. Tudo bem, Miguel. O que você interpretar da obra, eu vou aceitar se ela for explicada tecnicamente. Mas a maioria das pessoas que vê uma obra como essa vai ler como fálico. Vocês não leem isso como uma coisa fálica, não?
Vocês vão ver, tem um conterrâneo meu que ele só projeta Bilal e Peixereca. Tudo que ele faz é falha. Você pega aqui o que você está fazendo, irmão. Estou fazendo arquitetura, o cara vai um vídeo de arquitetura. É esculhambado mesmo, Miguel. Não se afete, não. Você não precisa, não. Olha só. Não, ele sabe quem eu estou falando, que ele também, o Miguel também é de lá. Você já ouviu falar no Brenan? Ele é icônico. O Brenan é super icônico, né? Mas ele também é muito simbólico, viu? Olha aqui, ó. Eu pesquisei aqui. Gherkin significa pepino, olha aí. Tem uma... A intenção do arquiteto foi icônica, mas a sua leitura pode não ser icônica. Tá valendo a sua leitura se ela estiver tecnicamente bem justificada, tá? Teve uma menina que ela pegou, criou uma coisa bem assim na obra, ó. Ela viu uma estrutura que ela estava assim, ela tinha um negócio assim, tinha uma volta em curva fazendo assim. Ela entendeu que essa curva era um movimento que simbolizava liberdade. Não lembro qual é o contexto agora. Mas depende de como você expressa a coisa, como você está explicando, tá? Precisa expressar um sentimento à obra. Simbólico, gente, é a expressão de um sentimento a partir da forma. É a expressão de um estado, ação, sentimento ou percepção global. Falar que uma coisa parece com a outra não é simbólico, é icônico. Lá, Norman Foster. Bora lá, Zaha Hadid. Comprou agora, 42 milhões, é isso, mas criou por isso Norman Foster. Isso é Zaha Hadid mesmo? Eu não conhecia não essa obra dela aí. Novidade pra mim. Não tinha visto ainda não essa, mas enfim. Parece um barro. É bem a cara da fase que ela está vivendo. Que a Zaha Hadid, ela teve uma fase pontuda, né? Agora ela está na fase derretida, ela está aquela coisa... Vocês viram a palestra do Theo, né? Ele falando isso aí. Mas enfim, então tá bem essa história derretida na entrada daí desse prédio que está em H. Fechamento. Ao observar essa obra, automaticamente o nosso cérebro, você pode reduzir dizendo assim: tendemos a completar, né? Se tudo que você escreveu aqui não precisa. A forma que é um quadrado. Olha, eu estou buscando o quadrado. Vamos terminar de ler sua frase. Eu não estou vendo esse quadrado, você está vendo não. Mas que visualmente se tem um quadrado incompleto, dando assim o princípio do fechamento. Ah, entendi o que você está falando. É no lugar do derretido, né? Faz assim, ó. Eu tô lendo como um derretimento, tá bom? Que eu acho que a Zaha Hadid está derretida nessa fase atual dela. O provável quadrado, antes de ter sido derretido pelo processo criativo da Zaha Hadid, nos força a percepção de uma forma fechando a sua parte superior. Gente, vocês têm que dizer exatamente aonde está o elemento central da fachada que está e descrever bem ele, que tem formato irregular, dada a inspiração derretida da arquiteta que a criou a obra, nos induz a formar um fechamento ligando a sua parte superior. Tá certo, seu exemplo é maravilhoso, tá? Só que eu ainda vejo mais. Tem um outro quadrado, ó, se formando aqui dentro, ó, também derretido. Aí você pode explicar melhor isso aí, tá bom? Mas veja, ó, o que é fechamento? É quando uma composição aparece na nossa percepção, mas ela não está desenhada na composição, na obra. O nosso cérebro tende a fechar para formar aquele elemento. Isso que é um fechamento. E ela entendeu que aqui ela tende a fechar para poder ler a figura. Ok? Peso. Nessa obra, o princípio de peso é notado na desproporção da parte superior sobre a inferior. A parte mais pesada está em cima, aí seria mais equilíbrio, né? Acho que não. Deixa eu ver como é que está a frase dela. Eu estou lendo, não. Vamos pela imagem. É uma obra simples, onde a parte superior de forma retangular se destaca, dando visualmente sensação de peso de um lado da obra. Vamos lá. Na nossa pesquisa nós estamos procurando situações ideais. Se você achou uma coisa que não é ideal, conforme as teorias que a gente estudou, você precisa pontuar o que não está ideal.
Porque a nossa busca é pelo que está ideal. O ideal, dentro do princípio de distribuição de peso, é que tenha o equilíbrio entre o que está à esquerda e o que está à direita, certo? E aqui não tem. Então, você tem que acusar que tem mais de um lado para o outro. Mas eu preferiria que você trocasse o exemplo. Mas ainda usando como peso, eu descreveria se fosse você da seguinte maneira. Olha só. Eu não sei o que o Danilo enxergou, mas eu enxerguei diferente do Danilo. Está valendo o que vocês escrevem, tá? Se eu conseguir enxergar o que vocês escreveram, está valendo. Porém, sua descrição tem que estar boa, porque senão eu não vou saber do que você está falando. Tem que localizar bem onde é que está as coisas que você está querendo falar. Senão, às vezes, eu vou cortar a sua questão só porque está mal explicado, mas às vezes o seu princípio está correto. Eu estou vendo na parte inferior muito mais peso do que na parte superior. Ah, mas eu piso aí, ó, encontra no chão. Era aí que eu tava falando, que tá duas estruturas em cima dessa pequenininha que é mais. Mas ó, a percepção rápida que eu tive não foi nessa leitura que você fez. Meu cérebro leu assim: um grande volume embaixo e um pequeno em cima. Pois é, eu já vi essas escolas aqui, tipo, as colunas, esse negócio, e muito vidro, ó, sustentando todo esse peso em cima. Eu vi dessa foi o forma. peso. Tudo bem que a parte inferior é maior, porém do lado dali, a mesma parte inferior ela está mais pesada, tipo, como se ela fosse maior do lado de um lado. Gente, então deixa eu concluir meu raciocínio e eu complemento o que vocês estão falando. A gente aprendeu várias técnicas de peso. Peso a gente não olha só pelo volume, né? Cor interfere no peso, a posição relativa no meio da obra muda a sensação de peso, vários elementos. Posição, se está em cima, se está embaixo. Tudo que é mais pesado tem que estar embaixo, tudo que é mais leve tem que estar em cima, certo? E aqui a gente está vendo a quantidade de volume muito menor em cima e muito maior embaixo. Pelo menos eu estou lendo assim. Eu defenderia desse jeito nessa obra. Só que aí no caso seria peso na vertical, você está falando de peso na horizontal. Procura um exemplo melhor se você está querendo falar de peso na horizontal. E outra dica que eu dou para vocês: nos exemplos de vocês de equilíbrio, de peso, procurem cenas que não sejam simétricas, porque o simétrico é tão óbvio que eu acho que qualquer dona de casa sabe fazer. Não precisa estar estudando arquitetura para olhar um objeto igual ao outro do lado igual e dizer que é equilibrado. Tá? Qualquer pessoa sabe fazer isso. Agora, nós arquitetos precisamos entender que objetos são diferentes, têm cores e tamanhos diferentes, e ainda assim a gente consegue equilibrar pelo eixo de simetria. E foi isso que a gente estudou, né? É isso que vocês têm que provar para mim que vocês sabem fazer, mostrar na imagem e explicar. Mas tem que dizer onde que está o objeto que gera cada um dos fenômenos, tá? Aqui, professor. Não vem chutando para tecido. Esse aqui é outro ângulo da mesma imagem. Aqui dá para ver melhor para fazer ver que aqui é muito diferente, essas coisas estão dando uma estrutura toda. Assim nem se vê, entendeu? Entendo, e por esse lado aí tá certo o que você está querendo falar. Bora lá. Continuidade. É uma obra que representa movimento contínuo interligando um espaço no outro sem interrupção. Pode-se observar que as linhas têm o mesmo movimento e o ritmo, dando assim efeito de continuidade da forma. Olha só. Continuidade, vamos voltar lá naquele gráfico que a gente estudou. Lembra que eu falei para vocês que as coisas que estão do lado de fora não precisam dos princípios que estão dentro para serem explicadas, elas se auto-explicam por si mesmas? Os que estão dentro é que só são explicáveis quando você usa um dos princípios do gráfico de fora, certo? Então, isso quer dizer que quando você vai falar de continuidade, se isole no princípio para você não se enrolar. O que é continuidade? Quando na percepção de pontos ou da forma, o seu olhar ele entra em movimento para conseguir perceber algum elemento. E aí você fala que tem, e tem mesmo, bastante continuidade, só que você tinha que destacar que você está falando do elemento que serve de anteparo solar da fachada, que acontece ao longo dos andares, muitas vezes continuando de um prédio para o outro. Ok? É este elemento que apresenta movimento na percepção do olhar. Sacou? Você parece que ficou confusa. O que é ter continuidade?
Quando o teu olhinho enxerga alguma coisa e ele dá um movimento e você faz igual o cachorro vendo TV de cachorro. Já viu o cachorro quando tá na frente lá daqueles negocinhos que gira? Ele fica assim, ó, fica girando a carne, fica fazendo assim com a cabeça. Aí você vai tirando de lá, ele vai assim, ó, teleguiado, né? Aí você sobe e desce, aí ele vai lá com a patinha, sobe e desce. Nosso olhar faz essa história da patinha também, quando ela vê uma coisa bonita e que ela é contínua. Isso é para vocês fixarem. Rola uma patinha no cérebro. Então, o que você vai perceber? Você vai ficar induzido a querer compreender o final daquela sequência. Então, ler uma sequência ou observar um movimento numa composição quer dizer apresentar continuidade numa composição. E aqui tem, só que você não deixa claro em que. Tá aí, jogou para a torcida, tem mesmo, mas você não falou. É nesse elemento de proteção, no anteparo? E ele está em que local? Ele está ao longo da fachada e continua de um prédio para o outro. Isso aqui é para eu me localizar e saber que você realmente sabe. Porque às vezes você não está sabendo só explicar, mas você sabe onde é que está. Tá? Minha preocupação é ter certeza de que vocês sabem, mas saber explicar vai se cobrar de vocês na vida profissional, né? Então, vamos saber explicar também. Semelhança. A semelhança entre esses dois elementos está nas cores e na forma geométrica. É? Acho que não. O vertical sobrepondo o horizontal. Ok, no final da sua frase, ok. Tornando visualmente uma ilusão ótica, sendo semelhantes, mas não iguais. Sinceramente, eu não sinto ilusão de ótica na questão da semelhança. Deve ter ilusão de ótica na deformação do objeto, né? Só que a gente não está estudando isso aqui. Isso dá um fechamento muito massa pela ilusão de ótica. Porque você enxerga formas e você enxerga uma deformação no prédio que não teria se essas linhas não estivessem aí, né? Só que isso é fechamento. E a gente está descrevendo outro princípio. Você quer falar de semelhança. O que tem de igual para esse prédio e para este? A cor e o uso de linhas. O que tem de um que o outro não tem? O fato desse ter predominância de horizontais e este ter predominância de verticais. Apesar de existirem entre os dois edifícios a diferença da predominância vertical e no outro a predominância do horizontal, além da inclusão de um pequeno detalhe de cor vermelha, há a semelhança entre eles nos quesitos de cor, contraste e uso de linhas. Rolou. Aí você comparou, disse quem e falou quem são os princípios. Eu entendi e tá correto o que você está falando aí, mas está confuso pra caramba, tá? Gente, eu não estou ensinando vocês a falar de ofício nem falar empolado. Vocês precisam saber identificar com precisão aquilo que vocês estão querendo atacar na edificação, tá? Não fiquem procurando palavras no dicionário bonitas para falar na apresentação, que não é isso que eu quero. Iconização. A iconização se faz presente na inspiração para a concepção da edificação, que lembra um sapato. Eu não acho que lembra um sapato porque eu não enxergo, mas está valendo que você enxergou um sapato, e iconização tem isso mesmo com substituição. Olha, Zaha Hadid realmente projeta muita coisa para ser sapato. Ela inclusive foi autora de uma linha da Melicinha, né? Uma coisa desse tipo aí. E ela fez vários elementos em forma de sapato, né? Eu estou enxergando uma cobra. A cabeça da cobra está aqui. Acho que você está maldoso hoje. Eu estou enxergando realmente um animal peçonhento, grande, que poderia estar atacando alguém. A cobra está aqui, ó. Aqui é a cabeça dela. Aqui estaria o olho dela, ó. E é como se os dentes estivessem aqui, ó. Ela tivesse... Isso é, ele tá parecendo uma capinha com aquele reggae quebrado. Pregnância. Essa forma
tem a qualidade de impregnar, é mesmo? Eu já sei, porque o nome do princípio é pregnância, né? Mas assim, não usa muito a qualidade de impregnar, porque quem usou essa palavra para facilitar para vocês fui eu. Os estudiosos de pregnância, eles dizem que a pregnância é a lei da boa forma, da forma simples, pura e que é facilmente percebida e também facilmente assimilada. Só que eu disse para vocês que a minha interpretação sobre pregnância é que existem formas que não são puras e que elas são facilmente assimiladas e são fixadas na mente. Quando tem muita coisa exagerada na pregnância. Pregnância é quando uma coisa se fixa com muita facilidade no cérebro. Você percebe ela com facilidade e você fixa ela com facilidade. Isso é pregnância. Agora, às vezes a pregnância é porque ela é muito simples, às vezes é muito complexo, às vezes é porque é muito exagerada, às vezes é porque ela é muito rara. Então uma coisa pode ser pregnante por conta de vários motivos. E eu, se fosse vocês, usaria um desses princípios que, ó, pregnância está aqui dentro, né? Ó. Se pregnância está aqui dentro, normalmente para explicar a pregnância você usa uma das coisas aqui de fora. Então, no seu caso, eu acho que a pregnância acontece aqui por conta da originalidade e por conta também do grau de dominância, né? Tu sabe o que é dominância, Tayane? O que é dominância, Tayane? O que é dominância, Daniela? Vamos ver se você sabe o que é. Isolada num lugar. Ponto. Mas visível, ela se sobressai, não sei, em redor das coisas que estão ao seu redor. Dominância, gente, é quando uma coisa ela tem caráter monumental. Ela é tão grande e está tão isolada que ela é entendida como um monumento. Essa tua obra tem pregnância por estar configurada com esse caráter de proporção que é dominante e pela forma dele ser original. Eu diria que é um pouco complexa porque tem um arco que é difícil de entender, que ele gira por aqui, ó, corre para cá e vai levantando e ele gera uns diagonais aqui, né? Então você pode defender que é porque ela tem originalidade, complexidade e dominância, mas tem que falar onde está a dominância, tá? Você pode até falar, ó, que tem continuidade rolando aqui, mas fale exatamente onde está. Na estrutura, na linha circular que percorre da base e vai se elevando até chegar no pico à extrema direita da fachada. Explica direito como é que você quer essa dominância, como você entendeu essa pregnância. Simplicidade. A obra é simples, eu já sei, senão você está falando desse princípio, não precisa explicar isto. Sem nenhum elemento visualmente interessante, não é isto que descreve simplicidade. Às vezes a obra a obra é extremamente interessante, mas ela é super simples, tá? Então, não ter nenhum elemento interessante não descreve algo que tem simplicidade. Revestimento de tijolo e porta de madeira. Eu posso ter um revestimento de tijolo e porta de madeira e ser complexo. Então você pode descrever assim. O que é simplicidade, gente? Quais são as duas coisas que definem simplicidade? Danilo, tu também não sabe? Sei, mas... Então fala aí tu. O senhor quer saber nesses termos assim, tipo, como minimalismo? Como é que a gente olha uma obra? Quando a gente olha uma obra, como é que a gente define que ela tem simplicidade? Ela tem o que para ser definida como simplicidade? O senhor falou na questão das curvas retas? Segundo as técnicas que a gente estudou, o que define que uma obra tem simplicidade? Uma obra sem muita frescura, sem muito bababá. Não, olha aí. Nossa, aí ficou legal. Simplicidade é ausência de complexidade.
Tá certo, não tá errado não, mas aí jogou pra torcida, né? Tá aí o que é ausência de complexidade. Aí vai ter lá. Eita, filosofou, né? Gente, é o seguinte, se tiver baixo grau de elaboração da forma ou quantidade reduzida de elementos, é simplicidade. Se não tiver, quer dizer, se tiver um alto grau de elaboração ou uma grande quantidade de elementos, é complexidade. Quando é um número extremamente reduzido e um grau de elaboração extremamente mínimo, não é só simplicidade, é minimalismo. Quando é um grau de elaboração altíssimo, a quantidade de elementos muito grande, não é só complexidade, é o quê? Profuso, é profusão. Certinho. E você poderia, nesse caso aí, dizer que isso é minimalismo, tá? Porque o minimalismo, você pode também entender como uma simplicidade que tem um número de elementos e um grau de elaboração muito abaixo da média. Essa edificação tem um grau de elaboração muito abaixo da média. Eu acho até... Eu não sei se isso aí foi esse exatamente, essa casa, ou se foi muito semelhante, mas um dos últimos prêmios Pritzker que o Kelly Júnior apresentou lá no dia da palestra era como essa edificação aí. Justamente porque tinha minimalismo nela que ela ganhou. Porque minimalismo, eu já falei para vocês, é uma categoria super difícil de praticar. Fazer minimalismo ficar bom é muito, muito, muito difícil. E complexo. Tem que ter conhecimento para fazer. E eu não me atrevo porque eu acho que eu não me sinto capaz. Então você coloca assim, nesta obra, por exemplo, a quantidade de elementos é mínima, a fachada é um único elemento com um único elemento central que é a porta. Eu posso também citar que ela é uma obra? Obra o quê? Pode, porque o número de elementos, ou seja, a fachada e porta, e o número de materiais, tijolo e metal, é muito abaixo da média. Ok? É um revestimento único, não tem mais nada. Harmonia. A harmonia está na transparência. O revestimento de vidro do elemento causa visualmente uma harmonia com a natureza e uma sensação de leveza. Eu acho filosófico, acho bonito, sabe? E vocês provavelmente vão olhar para isto e vão se falar dessa maneira em outras disciplinas com os professores, em outras faculdades, e vocês não serão condenados. Só que a gente estudou algumas técnicas e nós determinamos parâmetros para essas técnicas. Se não tem os parâmetros que a gente estudou, não está dentro dessa técnica, tá bom? A gente seguiu tipo um pacto aqui. Gente, eu não estou mostrando para vocês a verdade absoluta de composição plástica. Eu peguei alguns autores cuja linha eu sigo e a gente adotou como critério para a nossa disciplina seguir a linha desses autores. Certo? Então, quando eu falo para vocês que tais autores usam essa linha, essa que a gente vai adotar, você vai tentar se lembrar o que eu falei que eles usam para determinar a harmonia. A harmonia, gente, é a interação entre o todo e as partes. É quando os elementos de uma composição dialogam entre si, utilizando uma mesma linguagem. Se você olha para o todo e olha para as partes, elas interagem entre si, falam a mesma linguagem. E o todo parece comunicar um mesmo elemento, tem esse diálogo formal, existe uma lógica observada entre os seus elementos, a harmonia. Aí pode haver harmonia, mas sua explicação está meio leiga, sabe? Está parecendo que você, enquanto ser sensível, olhou, gostou do vidro, olhou para a natureza. Gente, olha, eu faço essa pesquisa com os alunos. Eu já fiz com as pessoas quando eu estava estudando, né? Quando eu fiz minha pós-graduação e quando eu participava de um grupo de pesquisa quando eu era estudante de arquitetura. Aí eu não era estudante da UNB nessa época, eu estudei na UNB fora do período que eu fui estudante de arquitetura. Eu fui para a UNB quando eu era estudante de artes plásticas. Aí eu saí da faculdade, mas continuei no grupo que era de arquitetura pesquisando. E aí a minha orientadora me induziu a ir para a rua pesquisar. E eu ia perguntar para as pessoas o que ela achava que era harmonia, e tentar descobrir o que era harmonioso para elas. E existe sim uma relação da natureza com a harmonia.
A grande maioria dos seres humanos, quando eles observam natureza, eles enxergam harmonia. Mas essa harmonia que o ser humano vê naturalmente na natureza, ou naturalmente na natureza, não é a que a gente estudou, tá bom? Não é a que a gente está utilizando. Eu, se fosse você, eu mudaria só porque você agora tem mais consciência do que você pretende fazer. Mas a foto dá. Gente, a harmonia é tão fácil explicar que só uma coisa muito desarranjada, e ainda mais tirando os arquitetos que a gente pegou, né? Nós pegamos só os caras grandões da alta. Então, achar um trabalho desarmonioso num desses caras é difícil, tá? Até mesmo esses deconstrutivistas que eles provocam choques, dá para você descrever uma linha de harmonia, porque existe uma lógica definida no trabalho deles. A harmonia normalmente é quando não existe uma lógica definida na composição visual. Você olha para os elementos e eles, parece que o cara... Quando a obra é doida, completamente espedaçada e explodida, até nisso há uma lógica, porque ele de propósito quis causar a coisa despedaçada. Sabe? Então, é meio isto. Complexidade. Nessa composição, note-se um grau de complexidade. Então, esse início da frase não precisa, né? Até aqui, ó, onde, nada disso aqui é útil para escrever. O artista não consegue passar com clareza a sua ideia. Complexidade não tem nada a ver com não conseguir passar com clareza a ideia, tá? Tem obras que são complexas e que a ideia é passada com muita clareza. Complexo no sentido de construção, de fazer aquela obra virar real. Seria nesse sentido então que você está falando? Complexo, como a gente acabou de discutir agora há pouco, é porque ou tem alto grau de elaboração, é difícil de construir visualmente ou mentalmente, ou tem uma grande quantidade de elementos. E aí tem mesmo. A quantidade de elementos que tem nessa fachada é grande. E ainda tem um alto grau de elaboração, porque alguns estão atravessados entre os outros e outros estão diagonal. Isso é um alto grau de elaboração. Há um cruzamento das formas em que a nossa percepção visual fica difícil o entendimento. Beleza, você poderia colocar assim: há uma grande quantidade de elementos na composição e há um alto grau de elaboração causado pelo entrelaço das formas e pelos seus lanços em diagonal. E fecha. Clareza se dá em sua concepção através do nome Glass House, casa de vidro. Glass House. Gente, ó, Zaha Hadid. Não, acho que não é não. Ah, ok. Então, procura o autor dessa casa aí, porque não é. Mais fácil ser do Philip Johnson, ser do cara lá do Bauhaus. É a mesma, eu sou apaixonado nessa casa. Um dia eu vou ter nascido para fazer um negócio desse. E um dia você ou vai morrer ou vai matar alguém dentro dela. Tem nada não, vai ser eu que vou morar nela. Porque ela, no Brasil, ela é uma desgraça Vou fazer lá climática. no sul. Eu tô falando no Brasil. Ou você acha que no sul não tem verão intenso também, de vez em Mas quando? lá é mais a menos, né? Fazendo passar da vizinha. Olha só. O que você escreveu aí na frase não tem nada a ver com clareza. Clareza é quando uma composição ela é fácil de ser compreendida e assimilada. Quando você entende bem a mensagem passada pelo autor da obra. E isso é uma percepção geral. Quando você acredita que a maioria das pessoas que vai ler essa intenção, que vai olhar para a obra, vai perceber a intenção. E observando essa imagem, Tá. você acha que está igual a do dia? À noite, né? Então, não está claro. Essa obra tem muita clareza, tá? Se você mudar seu argumento, Danilo, deixa a gente corrigir o trabalho, pô. Eu falei que está de noite, não está claro. Mas também, né, filho? Provocaçãozinha barata essa sua. Bora lá. De novo, outra coisa. Então, tá ótimo a foto. Pô, mas aí agora já não é do Philip Johnson, né? Fardo Osso não é do Philip Johnson. Essa é do cara lá da Bauhaus,
Ô, gente, caiu até na prova de vocês. Como é que foi o fundador da Bauhaus? Peraí, me deu um branco agora também. Pra eu não passar vergonha aqui na gravação. Deixa eu pegar o nome. Calor ordenado. Miss Van der Rohe. Bom, pronto. Essa casa é do Van der Rohe, tá bom? Do Van der Rohe. Inclusive, essa casa tem uma história grande, moça. Não vou adiantar ela agora, não, que vocês vão estudar ela no quarto ou no quinto. História grande. Ele foi processado pela senhora Farnworth, porque ela achou a casa uma merda, não servia pra nada. Aí processou, aí ele falou assim: pô, mas você assinou aqui dizendo que gostou do meu projeto. Rolou tipo isso aí, viu? Oxe, pra mulher. A dona da casa não gostou. Ritmo. A obra, por ser 3 torres gêmeas, dispõe de uma composição lógica, a forma, o tamanho, a largura e a distância uma da outra. Se repetem continuamente, dando ritmo à composição. Só pulou, né? Foi? Agradabilidade dessa obra está em sua construção minimalista, onde existe uma relação entre a obra e a natureza. Legal, pode ser. Porque o minimalismo é um dos princípios que a gente estudou, que está dentro da simplicidade, e a agradabilidade está no meio, dá para descrever ele falando dos que estão do lado de fora. Então, dá uma boa resolução. A obra, por ser... Agora, ritmo. Eu já li, né? Por ser 3 torres gêmeas, dispõe de uma composição lógica. A forma, o tamanho, a largura e a distância da outra se repetem conceituadamente. Sei lá, tira esse conceituadamente, que ele tá parecendo que você querendo só empolar a frase e não, né? Dando ritmo à composição. Mas eu sei, né, expor. Você vai fazer o seguinte, você vai contar quantos elementos acontecem aqui, com que frequências eles acontecem, e vai escrever. Há um ritmo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 elementos em curva na parte inferior da fachada, que se repete a cada prédio 9 vezes. Tá? Há um elemento curvo que forma a base, que se repete 9 vezes em cada prédio. A terceira é mais alta que as demais. Só que ele não contribui tanto assim para o ritmo, o fato da terceira estar mais alta. Vai observar o que está repetido. Olha só, ritmo é quando alguma coisa se repete. Palavra-chave para descrever ritmo: repetição. Repetiu alguma coisa e tem uma lógica nessa repetição, não é repetição assim aleatória. Você só fala que lógica é essa, de quantos em quantos é repetido e quais são os elementos que estão se repetindo, e rolou o ritmo, tá bom? Aí poderia falar que esses anteparos aí na vertical, poderia ser uma espécie de ritmo, né? Só que ele não é rico porque ele é Mas você tá vendo que ele aumenta de torno para torno? Presta atenção. Só que de qualquer forma é 1, 1, 1. Não, ali ó, na vertical aí você pode ver, essa primeira torre aqui, essa do meio, tem 3 em evidência. Nessa do nosso lado esquerdo já tem mais, e na outra lado da direita tem números. Eu estou pensando que é só porque o prédio está girado, que elas são todas iguais. Mas se você ler isso e souber escrever, tá valendo. Inclusive, aquela vai até maior, fala assim, tanto na altura quanto na estrutura. Ia valer, Danilo, se tivesse com essa explicação. Mas eu, particularmente, não vejo nada disso TV.
A proximidade desta obra está relacionada ao paisagismo. Nota-se que o agrupamento de plantas causando um conforto visual e trazendo harmonia para a obra. Proximidade não precisa do princípio de harmonia para ser descrito, tá? Então vamos cortar, porque isso aqui você não está falando nada. Professor, esse é um princípio que não tem metade do seu esse é uma explicação que não tem. Não tem? Então falo agora para vocês, mas eu dei aula de proximidade. Fala aí que se eu lembrar, eu falo. Olha só, eu falei que a gente tem tendência natural, eu até desenhei uma casinha, botei umas plantinhas, botei umas plantas lá longe, depois botei outras pertinho. E eu falei que nós temos tendência natural a querer entender as coisas como grupos. E a partir do momento em que a gente aproxima, a gente entende elas como grupos. Algumas coisas, quando a gente entende que elas não são agradáveis juntas, quanto mais afastadas, melhor. Coisas que têm visual impactante, muito forte, muito dominante, ela realmente tem que ser afastada, senão ela perde o brilho. Objetos que têm um visual menos impactante, ela precisa de outros para compor, portanto elas precisam estar mais aproximadas. Temos tendência natural a enxergar como bonito as coisas que têm expressão fraca quando aproximadas e as que têm expressão forte quando afastadas. É isso que você identificar. Aí você vai ter que dizer aqui na sua obra se tem alguma coisa que está mais bonito ou mais que está visualmente mais agradável porque foi mais aproximado um do outro, mais afastado. Parece que você quis dizer que a proximidade gerada entre a vegetação e a casa deu a leitura de um grupo, de um todo, num único grupo, fazendo com que essa compreensão fosse boa, a partir da proximidade que o autor usou na obra. Eu até fiz uma confusão na minha frase, tá? Minha frase ficou confusa. Mas então, Eu mudaria o exemplo, sabe? Ainda dá para defender por esse, se quiser. Nome do princípio, tensa, né? Você estava tensa quando fez? Olha só, Guggenheim, ele é a obra mais tensa que eu já vi na minha vida. Realmente ele rola uma tensão danada. Só que é o seguinte, ó, tensão está sempre relacionada com o contexto. Se todo mundo é torto, inclinado, esticado, derretido, e está todo mundo no mesmo contexto, aquilo vira unidade, aquilo fica comum. Tensão é uma coisa especial, tensão é um destaque, tensão é um choque. Isso solto assim no meio, puf, apareceu, é um choque. Agora, eu preciso de uma foto que mostre quem está ao redor dele, para mostrar que no contexto que ele está, ele tensiona demais, porque você está tensionando quem aqui, se todos eles são muito doidos, entendeu? O especial aqui virou comum, a gente precisa do comum perto dele para dizer. Ou no seu diálogo, você poderia dizer: para o contexto mundial da arquitetura, obras com tamanha deformação não são comuns. Esta obra, em quase qualquer contexto arquitetônico, geraria um elemento de tensão por suas linhas curvas, tortuosas e suas diagonais. Tensão normalmente é causada por 3 elementos. Ou um choque na percepção, porque é muito grande, é muito forte, é muito inclinado, ou vai cair, ou é muito pesado, ou porque tem diagonais ou curvas, sendo que diagonais e curvas nem sempre geram tensão, tá? Tensão tem que haver um abalo, alguma coisa tem que ter uma lógica definida e alguém entra para rasgar essa lógica. Ela explode a lógica dessa composição. Isso aí tem um peso maior, assim, né? Se fosse meu, eu defenderia na base dela, que a base dela é simples, olha aí, aumentando, sem curva. Mas olha só, Danilo, a tensão, ela não é uma lógica global. Não, sim, eu tô falando o seguinte. Ela é alguém que quebra uma lógica global. Quando a lógica global já é das curvas, das tortuosidades diagonais, você não tensionou ninguém. Sim, no texto geral desse, mas eu falo assim, questão, por exemplo, o peso dele, ele não gera essa tensão, um choque no visual, você entendeu? Sim, mas precisa dizer em que contexto. Porque vai que todos os outros prédios são iguais a ele.
Aí ele não tensionou ninguém, ele é da mesma turma. Ele tá na galera e tá na turma dele. Então não rolou tensão. Chega, né? Vamos parar aqui. O professor, esses vídeos você está postando, né? Não, esses daqui da pesquisa ainda não. Ah, tá. Não vai postar, porque olha só, já pensou